Imagina um golpe de Estado tão sangrento e impiedoso que uma avó decide assassinar os próprios netos, sabe? Nossa, bebês ainda, né? Exato, bebês. Tudo isso só para usurpar o trono e assumir o poder absoluto. Tipo, parece muito o enredo de uma daquelas obras de fantasia sombria, bem pesadas. Uhum. Mas incrível que pareça, esta é a realidade histórica brutal que a gente encontra no capítulo 23 do segundo livro das Crônicas. É um cenário onde, olha, a luz da esperança parece ter sido quase totalmente extinta. É verdade, meu caro. É um ponto de partida que, honestamente, causa arrepios na gente. Com certeza. Trata-se da verdadeira definição de tempos sombrios, onde a maldade de quem governa simplesmente não conhece nenhum limite ético, nem mesmo familiar. E o mais chocante de tudo isso Pode falar. é que isso não aconteceu numa nação distante e pagã, sabe? Foi no próprio coração de Judá. Pois é. E é exatamente para as entranhas dessa história fascinante que nós damos as boas-vindas a quem nos acompanha em mais um mergulho profundo nas Escrituras. Nossa jornada espiritual de hoje se debruça sobre esse período super caótico. Uma fase bem complexa. Muito. O material que fundamenta o nosso estudo hoje traz compilações riquíssimas, sabe? Comentários bíblicos, notas teológicas bem profundas sobre reavivamento e também uma análise detalhada do contexto histórico da época. Exatamente. A gente tem diante de nós uma nação aterrorizada por uma rainha sanguinária, a linhagem do próprio Messias, pendurada por um fio finíssimo, e um sacerdote corajoso orquestrando um plano lá das sombras do santuário. E o que enriquece imensamente esse relato, minha gente, é entender que não é só um registro de uma dinastia. Não mesmo. É um embate cósmico, sabe? Entre a promessa de Deus e aquelas forças que tentam a todo custo aniquilar essa promessa. Essa narrativa do Antigo Testamento oferece para todos nós um espelho cristalino da nossa realidade espiritual de hoje. É um reflexo muito forte. Sim, porque a luta entre a luz e as trevas não é só uma metáfora poética, né? Ela tem desdobramentos práticos, políticos e sociais muito severos, como as fontes bem apontam. Então, vamos desempacotar tudo isso, né? A gente precisa entender o contexto de como eles chegaram nesse abismo. Vamos falar de Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel, que são figuras infames na história de Israel. Muito conhecidas por suas maldades. Sim. E aí Atalia se casa na família real de Judá. Quando o filho dela, o rei Acasias, morre, ela, não lamenta. Ela enxerga uma oportunidade ali. Uma frieza absurda. Total. Ela ordena a execução de toda a descendência real. É um expurgo brutal, sabe? Para eliminar qualquer ameaça à coroa dela. Mas, no meio desse horror absoluto, a princesa Josabiate consegue fazer algo incrível. Ela era casada com o sumo sacerdote Joiada, né? Isso, exatamente. E ela consegue resgatar um único bebê, o pequeno Joás. Ele é levado e fica escondido lá dentro do templo do Senhor. E ele passa 6 longos anos lá, enquanto Atalia governa com mão de ferro. E promovendo o culto a Baal pelas ruas de Jerusalém, não podemos esquecer. A audácia desse resgate, minha amiga, é monumental. O inimigo tinha certeza absoluta de que tinha cortado a linhagem de Davi pela raiz. E cortar essa linhagem significava algo terrível. Sim, teologicamente falando, significava invalidar a promessa do Messias. Mas a providência divina, ela sempre guarda um remanescente, né? O templo se tornou o esconderijo perfeito. Abrigando ali a esperança da nação inteira, bem debaixo do nariz da tirana. Sabe, pensando nessa dinâmica toda, me vem à mente uma analogia aqui. Pode falar. A gente sempre pensa na semente no inverno, né? Que parece morta, mas está lá. Mas, é diferente. É mais como construir uma panela de pressão no escuro. Nossa, ótima imagem. Porque, do lado de fora, a Atalia e os aliados dela olham para uma nação subjugada, caladinha pelo medo. Mas, lá dentro dos muros do templo, o sumo sacerdote Joiada não está apenas escondendo um menininho frágil. Longe disso. Ele está montando meticulosamente uma engrenagem, sabe? De rebelião justa. Peça por peça, durante 6 anos de uma tensão insuportável. E aí vem a grande pergunta que quem nos escuta também deve estar fazendo. Por que esperar tanto tempo? Exato.
por que esperar 6 anos? Do ponto de vista humano, 6 anos de opressão, de assassinatos e idolatria, cara, é uma eternidade. Qual é o mecanismo por trás dessa espera? Por que Deus permite que o mal governe sem oposição por tanto tempo? Olha, os teólogos e historiadores das nossas fontes oferecem uma perspectiva maravilhosa sobre o tempo de Deus nesse cenário. Não se trata de atraso, sabe? É sobre um amadurecimento necessário em 3 frentes. Uhum. Primeiro, o próprio Joás. Tipo, um bebê não tem como ser rei de fato. Durante esses anos, enquanto ele brincava ali nos pátios internos, ele estava sendo educado. Aos 7 anos, ele já compreendia as leis de Deus. Através do ensino do Joiada, né? Isso. Ele já via a diferença abismal entre o governo justo de Deus e a tirania de Baal. Foi basicamente uma formação de caráter em cativeiro domiciliar. Sem dúvida. E a segunda frente era o próprio Joiada. Ele precisava tecer toda uma rede de contatos, de confiança mútua entre os líderes militares e os levitas. Isso exige um tempo enorme num regime totalitário. Onde as paredes têm ouvidos, né? Exatamente. E a terceira frente, que eu diria que é a mais dolorosa, era o povo. A nação de Judá precisava sentir o peso real daquele governo opressor. O fascínio inicial por aqueles deuses pagãos precisava desmoronar. Entendi. A dor do cativeiro gerou aquela sede pela restauração da justiça. Perfeito. O cálice da iniquidade de Atalha precisava encher até a borda, enquanto o desejo de liberdade amadurecia no coração do povo. E isso estabelece perfeitamente o cenário para o 7º ano. O ponto de ruptura, né? A panela de pressão chega no limite e Joiada decide que é a hora. Mas a forma como ele articula isso, olha, é uma aula de estratégia militar. O que é fascinante aqui é a genialidade da coisa. Muito. Ele chama os capitães em segredo, faz uma aliança no próprio templo, convoca os levitas. Mas como ele fez isso tudo sem Atalia perceber? Porque a arquitetura de Jerusalém, o palácio e o templo eram quase colados. A proximidade geográfica é justamente o que torna tudo tão espetacular e, claro, perigoso. Os historiadores explicam que o complexo do templo e o palácio dividiam o mesmo platô. Qualquer movimento atípico seria notado na hora. Na hora, os espiões da rainha veriam tudo. E é aqui que entra a genialidade tática do Joiada. Ele usou a escala de serviço do sábado. Ah, a famosa troca de turnos. Isso mesmo. O serviço no templo era dividido em 24 turnos. A cada sábado, uma turma terminava o serviço, ia embora, e uma nova chegava. Era a única ocasião em que havia um fluxo imenso de homens entrando e saindo de forma legal. Nossa, que sacada! E o que ele fez? Joiada simplesmente ordenou que a turma que devia ir embora ficasse. Ele reteve a guarda antiga e somou com a guarda nova. Num único movimento, ele dobrou o exército dentro do templo, sem quebrar a rotina externa. Genial! Um exército formado em plena luz do dia, disfarçado de rotina religiosa. E ainda tem a logística das armas, né? Ele entrega aos capitães as lanças e escudos do rei Davi, que estavam guardados como relíquias. Sim, um simbolismo poderosíssimo. Mas, espera um pouco. Eu preciso parar e fazer um questionamento teológico que me intriga aqui. Fique à vontade. A gente está falando de escudos, lanças e espadas sendo empunhadas no lugar mais sagrado da terra. O templo não deveria ser um reduto estrito de oração e paz? Como as fontes justificam transformar a casa de Deus num quartel-general para um golpe sangrento? Essa é a grande encruzilhada moral, meu caro. E os comentaristas lidam com isso com muita maestria. A ideia de que a espiritualidade verdadeira exige passividade diante do mal extremo é um equívoco perigoso, sabe? Uhum. As fontes deixam clara a dinâmica entre a esfera cívica e a espiritual. O templo não era só um lugar de culto, era o coração da aliança. E quando o trono se torna uma máquina de assassinato e idolatria, a separação institucional não significa omissão. Como se diz, a paz sem justiça não passa de cumplicidade com a opressão. Uma definição cirúrgica, como você bem pontuou. Os líderes espirituais tinham o dever de intervir, sem partidarismo ideológico, mas pela sobrevivência da justiça.
Olha só o simbolismo no momento da coroação. É riquíssimo. Quando eles trazem o menino Joás, eles colocam a coroa nele, que é a autoridade civil do Estado, mas imediatamente eles entregam a ele o livro do testemunho, a lei de Deus. A coroa e o livro caminham juntos. O poder sem a ética divina vira a tirania de Atalia. Faz todo sentido. E a restauração tinha que partir do santuário porque era a única reserva moral que sobrou no país inteiro. Exatamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o clímax é de cinema. As trombetas começam a tocar, não é um toque normal, é som de coroação. O povo começa a gritar viva ao rei, e esse estrondo chega no palácio. Imagina o susto dela. Pois é. A Atalia, com aquela arrogância típica, vai direto para o templo. E quando chega, ela vê o pior pesadelo dela, a promessa de Deus viva, sentada no lugar de honra. E aí ela rasga a roupa e berra, traição, traição! É de uma ironia gritante. É o retrato mais fiel do desespero e da disfarçatez da tirania. A mulher que assassinou a própria família, que botou ídolo para sacrifício de criança, que roubou o trono, essa mulher tem a audácia de olhar para a restauração da lei e chamar aquilo de traição. É pura projeção psicológica do mal. Com certeza. O mal acusa os outros do que ele mesmo faz escondido. E isso, abre as portas para uma análise escatológica maravilhosa que os estudiosos fazem. Quero muito ouvir sobre isso. Em um nível espiritual mais profundo, a Atalia é vista pelos comentaristas como um tipo de Satanás, o grande adversário. A tática é igual, sabe? Ele entra furtivamente, rouba a paz, destrói famílias, usurpa domínio e, no fim, ainda tenta culpar Deus e os fiéis pelas mazelas que ele mesmo causou. O nome do inimigo é justamente o acusador. Só que é uma acusação vazia, né? Que vira pó quando a luz acende. E o Joiada, no meio daquela tensão toda, manda levar ela para fora. Não deixa matarem ela ali para não profanar a casa do Senhor. Ela encontra o fim dela do lado de fora. O que nos leva ao paralelo final com o Apocalipse. A queda da Atalia trouxe paz imediata para Jerusalém. Do mesmo jeito, as Escrituras prometem que o inimigo final, que rouba a paz do mundo, vai enfrentar um juízo inevitável. Primeiro exposto, depois sentenciado. Isso, e o resultado lemos lá em Apocalipse 21. Deus habitando com o seu povo, enxugando as lágrimas, sem morte, sem dor. O fim de Atalia foi só um pequeno ensaio da erradicação do mal no universo. É uma esperança que atravessa os milênios. Mas a execução dela não foi o fim da história daquele dia, né? Foi só limpeza do terreno. Logo em seguida, eles fazem uma aliança tripla entre Deus, o rei e o povo. Exato. Eles não vão festejar, sabe? Rola uma fúria santa. A multidão marcha para o templo de Baal que Atalia construiu e destrói tudo. Quebram os altares, matam o sacerdote de Baal. E só depois disso a cidade fica tranquila. Por que destruir tudo fisicamente? A morte dela já não bastava? Se conectarmos isso com o quadro geral, a análise é bem contundente. A reforma não é só mudar a liderança, né? Exige um reset moral. Durante anos, o povo foi corrompido. Eles precisavam quebrar os símbolos da opressão. Sim, não basta coroar Joás, tem que desmantelar a mentira. Isso me atinge em cheio. Por quê? Trazendo para os nossos dias, significa que o verdadeiro reavivamento exige atitudes drásticas com a nossa própria idolatria. Não dá para adorar a Deus e manter os altares antigos de pé, em segredo. Perfeito. As fontes ligam essa tolerância ao alerta da igreja de Tiatira, sabe? Sobre tolerar a influência de Jezabel. Manter altarzinho de estimação no coração é deixar a porta aberta para o mal voltar. A verdadeira paz só vem com uma limpeza radical. Que responsabilidade maravilhosa essa narrativa entrega para todos nós. Coragem para olhar para dentro. E, minha amiga, para consolidar todo esse conhecimento que extraímos hoje, a gente precisa amarrar esses fios. Com toda certeza. O quadro geral tem lições que precisamos gravar. 2 Crônicas 23 narra a restauração do culto ao verdadeiro Deus em Judá através da coroação de Joás como rei e a destruição de Atalia que havia usurpado o trono. Aqui estão algumas aplicações espirituais baseadas neste capítulo. 1. Fidelidade a Deus. O sacerdote Joiada demonstrou coragem e fidelidade ao planejar e executar a coroação de Joás, mesmo sob grande risco. Isso nos ensina
a importância de permanecermos fiéis a Deus e seus princípios, mesmo em tempos de adversidade. 2. Liderança piedosa. Joiada foi um líder espiritual que guiou o povo de volta à adoração verdadeira. Líderes espirituais têm um papel crucial de guiar outros no caminho da justiça, promovendo o culto verdadeiro e a obediência a Deus. 3. Renovação espiritual. A renovação do pacto entre Deus e o povo simboliza a importância da renovação espiritual em nossas vidas. Devemos buscar constantemente renovar nosso compromisso com Deus, afastando-nos dos ídolos modernos que podem desviar nossa atenção dele. Ser por um tempo, Deus eventualmente trará justiça. Isso nos dá esperança e confiança na justiça divina, mesmo quando enfrentamos situações injustas. E por fim, 5. Comunidade unida. A união do povo sob a liderança de Joiadá, para restaurar o culto verdadeiro, destaca o poder da comunidade unida em torno de um propósito divino. Trabalhar juntos como comunidade de fé é essencial para cumprir os propósitos de Deus. Essas lições nos encorajam a confiar em Deus, buscar líderes piedosos, renovar nosso compromisso espiritual, esperar pela justiça divina e trabalhar juntos como comunidade para promover seu reino na terra. Que encerramento profundo, né? E, com o coração aquecido por essas verdades, convido todos nós a elevarmos nossos pensamentos agora. Faça também a seguinte oração. Querido Deus, agradecemos por tua fidelidade e justiça reveladas em 2 Crônicas 23. Assim como tu guiaste Joiada e o povo de Judá para restaurar o verdadeiro culto e justiça, pedimos que nos guies hoje. Ajuda-nos a sermos corajosos e fiéis em nossa caminhada contigo, renovando nosso compromisso espiritual diariamente. Que possamos ser líderes piedosos em nossas comunidades, promovendo a adoração verdadeira e a unidade entre teu povo. Confiamos em tua justiça divina para corrigir as injustiças que enfrentamos e buscamos sempre te honrar em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a coragem de Joiada se reflita em nossas vidas. E se esse estudo ressoou na sua alma, pedimos carinhosamente que cada um que nos escuta dedique um momento para compartilhar essa reflexão. Mande para um amigo que precisa lembrar que Deus age no silêncio. A palavra quebra correntes quando espalhamos. Espalhar a verdade é a melhor forma de destronar o engano sempre. Antes de nos despedirmos, deixe um pensamento final. Pensemos sobre a nossa vida interior neste momento. Existe alguma talha escondida, usurpando o trono do nosso coração que por direito pertence a Cristo? Chegou a hora do nosso próprio 7º ano, a hora de destronar o usurpador e coroar o Rei. Que as bênçãos divinas guardem cada coração que nos acompanhou. Fiquem na paz do Senhor.